Essa pergunta ela apareceu muito aqui nessa última caixinha e é um paradoxo muito engraçado porque essa é a ferramenta de maior propaganda que o PT utiliza a seu favor e é também a sua maior mentira, é a mentira mais deslavada que eles contam. Então vejam só que interessante, em 2008 o Lula ele simplesmente declarou a abolição da pobreza no Brasil. Ele disse que não existiam mais pobres no Brasil. E não satisfeitos, em 2012 a Dilma proclamou a abolição da miséria no Brasil, ou seja, de repente, não existiam mais pobres e miseráveis no Brasil, e isso se deu graças ao PT, supostamente era graças ao PT que começou toda essa programação de combate à miséria e à pobreza com a Fome Zero e concluiu com muito sucesso com o Bolsa Família. E assim, o Lula e a Dilma, eles são dois vigaristas, mentirosos, salafrários, sem nenhum tipo de salvação. Porque em 2016, quando Michel Temer assumiu a presidência do Brasil, depois que o PT foi enxotado de lá, ele assumiu a presidência de um país em que em 2016, lembre-se que 2016, o ano do impeachment da Dilma, o PT disse que não haviam mais pobres e miseráveis, eles tinham abolido a pobreza e a miséria do nosso país, mas, de acordo com um estudo levantado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 52 milhões de brasileiros viviam na linha da pobreza e da extrema pobreza em 2016. Dentro desses 52 milhões, cerca de 13 milhões viviam abaixo da linha da miséria, ou seja, viviam com até R$145 per capita mensais para sustentarem uma família inteira. E cerca de metade dessa galera, desses 52 milhões de pobres e miseráveis no Brasil, eles se encontram no Nordeste, na região Nordeste, que o Lula também usa como ferramenta de propaganda para se gabar do seu governo. Ele jura que ele ajudou muito o povo nordestino, sendo que ele saiu de lá sem sequer entregar obras importantíssimas que levariam água para a população nordestina. Então, são dois vigaristas que mentem mais do que respiram. E o interessante também é que na época do governo PT, eles passaram a considerar classe média quem ganhava entre R$291, 290 alguma coisa, não me lembro ao certo, a R$1.090 ou R$1.100, também não me lembro agora de cabeça. Ou seja, todo mundo que ganhava entre 200 e poucos reais a 1.000 e poucos reais era considerado de classe média. Então, na hora que o censo ia lá canetar, quem era miserável, quem era pobre, quem era de classe média, no final das contas, por conta dessa mudança de regras e de análises econômicas das famílias brasileiras, os pobres e os miseráveis realmente sumiram do mapa. Ou seja, os mais pobres e os mais miseráveis do nosso país sempre estiveram numa realidade bem distante da verdadeira classe média. E tem outra análise que é muito interessante da gente fazer também, é que é a seguinte, vamos refletir, se tudo isso tivesse sido verdade, o Lula era para ter sido considerado o melhor presidente em termos econômicos que o nosso país já viu. E não é isso que acontece. A UFRJ levantou um estudo em que eles analisavam o desenvolvimento econômico do PIB de acordo com cada mandato presidencial, e o Lula não estava em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro. O Lula estava em 19º, a Dilma na terceira pior posição, perdendo apenas para o Collor e para o Floriano Peixoto. Ou seja, eles mentem descaradamente o tempo todo. O Lula ainda passou a ganhar R$500 mil por palestra de 60 minutos para contar sobre o milagre que ele aplicou no Brasil, que nunca existiu. E o mais catastrófico de tudo é que o Lula está voltando exatamente com o mesmo discurso. Ele se vende exatamente da mesma forma. Eu acredito que ele vai se vender até de uma forma muito mais incisiva com todas essas propagandas mentirosas que ele vem contando ao longo dos anos. E eles fazem isso porque eles sabem que uma mentira que é contada diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Eles sabem que o trabalhador mais pobre, ele sequer tem tempo de ficar correndo atrás desses dados, Então ele vai ouvir daqui, vai ouvir dali que o Lula tirou 38 milhões de pessoas da extrema miséria e vai acabar acreditando. Então, o Lula é um mentiroso, o PT é uma máquina de mentiras. Eles mentem, assim, muito mais do que respiram. Mas nós estamos aqui para não deixar com que essas coisas sejam esquecidas e para espalharmos essas informações, Porque é preocupante e é triste a ideia, é até inconcebível a ideia de termos o Lula
né, o maior corrupto, o maior ladrão, o maior farsante que esse país já viu no comando do Brasil novamente pela terceira vez. Não dá, né, gente? Não dá. Povo abençoado do Brasil, esse é o mais importante vídeo desde março do ano passado, quando eu comecei a falar sobre pandemia. Vocês estão vendo aí o presidente ser acusado de genocida. Eu vou trazer dados estarrecedores, comprovados, que você nunca viu, que ninguém mostrou, para você saber quem são, na verdade, os verdadeiros genocidas. Eu vou começar com dados que poucos sabem e não foi exposto com grandeza para chegar nesses dados que ninguém sabe. Vou começar com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro destinou 64 bilhões exclusivos para ajuda a estados e municípios na pandemia, fora os 133 bilhões para custeio do SUS. O governo reservou 24,5 bilhões só para compra de vacinas. Já está acertado a compra para entrega em 2021 de 560 milhões de doses de diversos laboratórios, mais 2 bilhões para a construção da fábrica da Fiocruz, que vai começar a produzir 110 milhões de doses no primeiro semestre e no segundo semestre 110 milhões sem precisar de insumos da China. Fora equipamentos e remédios que o governo forneceu e que não é obrigação do governo federal, mas é obrigação de estados e municípios. Daí, tudo isso que eu falei foi adquirido na época do ministro Pazuello, esse cara que foi massacrado, execrado e junto de Bolsonaro chamado de genocida. Eu quero que você preste bastante atenção aos dados que eu começo aqui a mostrar. Guarde o número: 64 bilhões enviados a estados e municípios. Preste atenção. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, segundo a OMS, estão aí, olha aí, cada 10 mil habitantes é necessário 3 leitos de UTI. Tá? 3 leitos. Então vamos fazer logo uma conta rápida. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, são necessários 63 mil leitos de UTI. O Brasil tem aproximadamente 45 mil leitos de UTI. Vamos aumentar 20% por minha conta, por causa da pandemia, vamos aumentar 20%, tá? Por minha conta. Então, chegamos ao número de 75 mil leitos. O déficit, então, é de 30 mil leitos. Agora, muita atenção. O prefeito de Caxias, Washington Reis, construiu um hospital com 50 milhões de reais para 128 leitos de ponta de UTIs, como vocês estão vendo. Mais o custeio durante um ano, 50 milhões. Grande parte desse dinheiro veio do governo federal. O prefeito de Caxias não fez aí tendas de hospitais de campanha que gastou bilhões e foram desmontados e que agora são necessários. Ele comprou um hospital falido e fez uma reforma no hospital de ponta. Então vamos à conta. O governo federal mandou para governos federais e municipais 64 bi. Se separasse 20 bilhões para a construção de hospitais como o prefeito de Caxias, nós teríamos 400 novos hospitais. Multiplicado por 128 leitos, daria 51.200 leitos. Muito mais do que a necessidade de leitos para a pandemia e com sobra e leitos de ponta. Mais 20 bilhões para custear isso durante um ano, sem que governos estaduais e prefeitos gastassem um centavo, e sobraria ainda mais 24 bilhões para eles fazerem o que bem entendessem. Eu quero aqui fazer um pedido ao excelentíssimo Procurador-Geral, Dr. Aras, que está fazendo um grande trabalho. Convoque o Ministério Público Federal do Brasil, os presidentes de Ministério Público estaduais, convoque para investigar esses canalhas e corruptos e para prender essa gente, porque isso clama aos céus. Quem são os verdadeiros genocidas? Eu garanto que não é Bolsonaro nem Pazuello. Os dados comprovados que eu vou mostrar agora são mais estarrecedores ainda. Os 14 anos de governo Lula e Dilma, eu vou mostrar só um pedacinho da roubalheira, quanto é que foi. Inclui a refinaria de Itaboraí, de Abreu Lima, Passadina, um pedacinho da roubalheira do BNDES. Dá um total de 160 bilhões, 750 milhões. Se cada hospital custa 50 milhões, vamos dividir, daria para fazer 3.200
215 hospitais, cada um com 128 leitos, daria um total de 411.500 leitos de ponta. Daria para atender a pandemia da Argentina ao México, incluindo o Brasil, toda a América Latina. Na verdade, quem são os verdadeiros genocidas? Cala a boca, Lula. PT e os puxadinhos PSOL e PCdoB, calem a boca, vocês não têm moral para falar de pandemia, nem chamar Bolsonaro de genocida. E ainda, jornalistas da Folha e do Globo que chamaram o presidente de genocida, vocês têm que pedir perdão ao povo brasileiro. Que Deus nos livre dessa gente má, perversa, sabe? Que engana o povo brasileiro. Que Deus guarde você e tua família e venha tempos de bênção para a nação brasileira. Deus abençoe a todos. You